Kim. E aí, pessoal, eu sou o Júnior. E estamos aqui para Animas Alternativas para discutir um pouquinho mais sobre Vingadores, mais especificamente sobre o que a Marvel criou nos cinemas com esse Vingadores Ultimato, que foi a conclusão da grande experiência cinematográfica que eles fizeram nos últimos 11 anos. E por que a gente acha que deve ser aclamado. Esse vídeo não vai ter spoilers, não vamos falar sobre a história em si de Vingadores Ultimato e nem de nenhum dos filmes. Mas antes disso, se inscreva no canal, curta o nosso vídeo, comente também, isso ajuda muito a gente a crescer no YouTube. Segue a gente também lá no Instagram, que a gente dá dica de outras coisas que a gente não dá aqui. Uma coisa engraçada que vem acontecendo nos últimos tempos é que, por defender a Marvel e por ficar bem empolgada com o que a gente tem visto nos cinemas nos últimos tempos, eu tenho sido chamada de Marvete. Eu acho que a questão não é bem Marvete. O que a Marvel fez realmente foi muito diferente do que a DC entregou pra gente no cinema. Sim, e aí por isso que a gente acaba puxando o saco da Marvel. Não é Marvel versus DC, é Marvel versus qualquer outra coisa, porque o que eles acabaram fazendo foi algo muito único e a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Bom, vamos analisar um pouquinho como que começou esse universo Marvel nos cinemas, o MCU, né? Foi lá em 2008 com o primeiro Homem de Ferro e o engraçado é que o Homem de Ferro saiu em abril e em julho saiu Batman Cavaleiro das Trevas. Sim, aquele Batman do Coringa do Heath Ledger, é considerado por muita gente ainda hoje como o maior e melhor filme de super-heróis já feito. E com esse gênero popularizado de super-heróis de uma forma mais sombria, de uma forma mais real, acho que ninguém ligou muito para o Homem de Ferro. Talvez quem acompanhava mais quadrinhos e conhecia o personagem, né, sabia que ele tinha uma importância. Sim, eu sempre acompanho quadrinhos, eu leio há muitos anos. Quando saiu o filme do Homem de Ferro, eu falei, pô, legal, já tinha assistido X-Men, já tinha assistido Homem-Aranha, vamos assistir o Homem de Ferro, pô. Mas não era a mesma emoção do que assistir o Batman ou o Homem-Aranha, né? O Homem de Ferro, apesar de, dentro da mitologia da Marvel, ser um dos heróis mais importantes, ele ter uma relevância dentro da mitologia dos quadrinhos, ele não é um personagem muito famoso mainstream, né? Não era, né? Diferente dos personagens da DC, que eles são mais icônicos. A DC tem um capital, não sei se existe isso, capital mitológico, né? É bem maior. Bem maior. Todo mundo sabe quase todos os personagens principais ali. Sim, mesmo quem não entende nada de super-heróis. Eu fui daquelas que não liguei nada pro filme. Eu fui assistir Batman no cinema, ansiosíssima. Porém, Homem de Ferro fui assistir na minha casa, muitos meses depois que já tinha saído do cinema. Meu Deus. Eu assisti no cinema e fiquei com a sensação de ter sido abraçado. Acho que foi uma coisa que eu não esperava. Sim, porque foi muito legal o primeiro filme, apesar de não ser nada, assim, grandes coisas. Assim, fãs do Homem de Ferro, não me matem, mas é que, em comparação, principalmente com o que a gente tava tendo da trilogia do Nolan, né, do Batman, eu não fui com muita gana pra cima de Homem de Ferro. A gente tá... Essa análise é mais como obra de arte, vamos pensar assim, como cinematograficamente. Exato, é de cinema que a gente tá falando. E depois disso veio o Thor, Capitão América, o Homem de Ferro 2 e Vingadores, que solidificou essa história, né? Solidificou o MCU. Sim, porque aí juntou realmente o grupo e acho que ficou um pouco mais claro pra quem não tava acompanhando muito a fundo, notícias, declarações, o que estava sendo criado. E aí a gente começou a ouvir coisas como fase 1 da Marvel, que ia começar a fase 2, e aí a gente, né, mas... Pra que tanta fase, né? Depois dessa fase 1, teve várias inclusões de outros filmes com outros universos, como Guardiões da Galáxia, Doutor Estranho, Homem-Formiga, Homem-Aranha, Pantera Negra e, bem recentemente, a Capitã Marvel. Cada um com o seu universo próprio, com filmes que têm histórias próprias, que não precisam de outros para serem explicados, mas que se reuniriam eventualmente em novo filme de Vingadores, em filme do Capitão América, que é praticamente um Vingadores 2.5,
V, né, o Guerra Civil, tudo pra gente chegar aqui em Vingadores, Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, que encerra essas 3 fases da Marvel com 22 filmes e 11 anos de preparação. Essa gama gigantesca de filmes, eles estão chamando hoje de Saga do Infinito. E é engraçado que a gente teve essa revelação bem recente pelo Kevin Feige. Eles podiam ter falado lá no início, né? Sim, a gente tá construindo a Saga do Infinito. Mas eu acho que tem um impacto bem grande falando, sabe isso aqui que vocês viram até agora, vocês estavam acompanhando? Isso aqui era a Saga do Infinito. Mas quem é Kevin Feige? Kevin Feige é o cara que é o chefão ali do estúdio ali da Marvel. É o que dá a direção. É o cabeça que juntamente com todos os diretores, com todos os roteiristas, estava costurando essa história até chegar aqui no Ultimato. Pra mim, o que é isso? Qual é a função dele? O que ele realmente representa? Nada mais é que se a gente fazer um paralelo com os quadrinhos, como editor-chefe dos quadrinhos. Porque nos quadrinhos é assim que funciona. E isso é o que me deixou mais contente, que é trazer a experiência do quadrinho para todo mundo, para o pessoal mainstream. Porque antes a gente via quadrinhos como uma coisa muito de nicho. De nicho. Você tem aquele seu amigo nerd que leu um monte de coisa, sabe? Um monte de história de gente que nem existe. E na verdade é isso que ele trouxe. Ele costurou várias histórias juntamente com diretores e roteiristas, que se a gente fizer um paralelo nos quadrinhos, seria os roteiristas dos quadrinhos, os desenhistas, e trouxe um contexto geral. Qual que é o pulo do gato aí? Trabalhar um universo de uma forma mais profunda, mas não precisa estar amarrado numa fórmula só. E eu tô dizendo que fórmula Marvel, gente. Eu tô falando sobre uma só história. Por exemplo, Harry Potter, quando a gente assiste aos 8 filmes lá originais, né? Os 8 filmes originais, você tá vendo uma história só. De uma só pessoa. Sim, Harry Potter, né? Então ele é o protagonista, a história dele que a gente confere. E no universo Marvel, nessa grande saga do infinito, e que vai ter várias outras pra frente, com certeza. Pelo tanto de dinheiro que tá fazendo, com certeza mesmo. Ele tá construindo uma história de um universo completo. Sim. Com as suas várias possibilidades, com seus vários tipos de personagens. Tem os personagens como o Homem de Ferro, que é um cara bem sucedido. Tem o Homem-Aranha, que é o... Que a gente como a gente. Que é o ferrado. Tem história de um rei, que é o T'Challa, Pantera Negra. Tem história... Wakanda Forever. Tem história de um órfão que foi levado para o espaço, colocando várias informações, várias nuances que você não teria olhando a história de uma pessoa só. Sim, exatamente. Né? Se fosse... vamos começar aqui esse Marvel Studios, mas a gente vai começar acompanhando só o Capitão América e o Homem de Ferro, e aí todos os outros vão ser coadjuvantes dessa história. Sim. Não, né? A gente tem os pontos de vista de cada um desses personagens, eles são importantes nos seus próprios universos e tem a sua importância quando a gente junta eles também num único filme. E uma coisa que você falou da experiência dos quadrinhos, que você me fala bastante. O leitor de quadrinhos, tem gente que lê tudo, mas tem gente que não lê tudo. Mas você lê aqui, uma coisa ali, você lê as grandes sagas, você tem noção das coisas, mesmo sem ter visto tudo. Exato. E eu acho que no cinema a gente tem essa mesma experiência, conseguiram criar essa mesma experiência. Porque uma coisa que provavelmente dá medo pra quem vai começar a ler quadrinhos, e também dá um pouco de receio quem começa a ver os filmes da Marvel. Vou começar agora. Mano, mas eu tenho que ver todos os filmes. Não, você não tem que ver todos os filmes. As histórias, como elas são conectadas, elas são contadas sempre um pouco em cada história e vão se retomando. Eu sou fanboy, verdadeiramente eu sou muito fanboy. Eu não me considerava fangirl desse universo até metade mais ou menos dele. Eu assistia meio por diversão, porque eu gosto do universo nerd, eu me identifico muito mais com outras coisas do universo nerd, mas curtia muito filmes de super-heróis também. Mas em determinado momento, a Marvel começou a me ganhar. Eu falei, caramba, mas que coisa da hora que eles estão fazendo aqui, que experiência legal que tá sendo bem lá pra frente, você vai começar a ver que aquilo que você tinha visto lá atrás, que você não tinha curtido muito, ou você, sei lá, não tinha ligado muito, começa a ganhar importância, começa a ganhar complexidade, camadas nos personagens. Exato. E isso é muito legal, é o que você falou, assim, não é um único ponto de vista. Às vezes, num filme do Capitão América, você começa a ver umas nuances do Homem de Ferro, porque ele tá ali naquele universo, que, cara, pra chegar naquele ponto, a gente teve que passar por muita coisa. Eu falei que a gente consegue ter essa experiência mesmo sem ter visto tudo, mas pra quem acompanha tudo, é recompensador. Quando eu comecei
comecei a ler quadrinhos, gente, eu não comecei do começo. Você começa o seu interesse e depois o universo vai te ganhando e preenchendo e trazendo mais informações. Mas é uma coisa que é recompensador você assistir todos os filmes, mas de toda forma você vê uma história que, por mais que você assista, imaginando que a pessoa só assista os Vingadores, eu tenho certeza que ela vai ficar muito contente de ter percebido que tem pelo menos mais 18 filmes pra ela assistir. Sim, que ela vai conseguir aprofundar nesses personagens. Eu acho que a grande questão e o porquê a gente tá fazendo esse vídeo é que a Marvel criou algo que nunca tinha sido feito no cinema. É algo muito ambicioso, que requer muito dinheiro, porque eles estão fazendo filmes de super-heróis que tem grandes orçamentos, mas mesmo assim é algo que poderia ter dado muito errado lá no início. Sim. Talvez por isso que lá eles não estavam ainda mostrando o que eles estavam fazendo, por mais que eles já estivessem costurando todas as tramas. Hoje a gente vê o que eles alcançaram, é o que você falou, é a experiência dos quadrinhos. A gente tá tendo com os filmes da Marvel uma experiência completamente diferente do que a gente tinha nos cinemas até então. A gente tem isso um pouco nos livros, mas é muito de quadrinhos. Sim. E pô, é uma experiência dos quadrinhos com personagens dos quadrinhos. Então eles estão conseguindo fazer uma transposição, uma adaptação, que é uma coisa muito da hora, muito diferente e que eu acho que tem que ser aclamado, sim. E eu acho que foi uma aposta certeira, porque eles fizeram exatamente o que eles mais sabem fazer: contar histórias dos seus heróis e conectar tudo. Porque exatamente, que nem a gente tá falando, exatamente isso que eles fazem na mídia original deles. Por mais que tenha sido uma aposta, por mais que eles precisassem desse dinheiro investido, eu acho que foi isso que salvou o quadrinho. É verdade, porque uns anos atrás, inclusive, a Marvel vendeu os direitos de muitos personagens deles, Homem-Aranha pra Sony, X-Men pra Fox, assim, porque eles estavam precisando de dinheiro pra salvar as revistas. Quando eles começaram a querer apostar no cinema e começaram a ter retorno financeiro, olha como o jogo virou. Tanto de dinheiro que eles ganharam com isso, a ponto de conseguir trazer de volta esses personagens que tinham sido vendidos. E se você ver, foi exatamente isso. Se eles não tivessem vendido também, eles não teriam conseguido. Na verdade, eles não teriam percebido que isso era um bom negócio. É verdade, porque foi com os filmes de super-heróis como X-Men e Homem-Aranha dando muito certo que eles perceberam, cara, a gente também pode criar isso. Exato. A gente tem um monte de outros heróis aqui que não estão sendo explorados no cinema, tem muito potencial e, a gente precisa investir nisso. E acertaram. Eu acho que hoje a gente consegue cravar o quanto que eles foram bem-sucedidos. Eu acho que é por isso, assim, que eu tô falando sobre eles nesse vídeo, sobre a Marvel, porque outras pessoas, outros estúdios, né, como a DC, tentaram fazer isso, mas não conseguiram amarrar dessa forma, serem bem-sucedidos e criarem um produto no final que agradasse crítica e público, como é o que a Marvel conseguiu fazer. Mas na minha opinião, não adianta nada você ter muito dinheiro e fazer narrativas incríveis e lutas épicas se você não tem grandes personagens sendo construídos. Eles recriaram esses personagens dos quadrinhos pro cinema, deram características muito especiais pra eles, inclusive os atores, né, foram adicionando isso, e foi o que fez com que a gente ficasse tão engajado. Se a gente não ligasse pra jornada desses personagens, a gente não ia ficar 11 anos acompanhando essas histórias. Eu acho que uma coisa que eles conseguiram unir, além de trazer esses personagens de forma atual, que nem você disse, recriar eles dentro desse universo cinematográfico, ao mesmo tempo eles foram muito fiéis à essência do personagem, o que trouxe também aqueles fãs antigos dos quadrinhos pra se interessar e querer consumir isso. Eu sei que tem muita gente que critica alguns filmes falando, mas isso não é isso não é aquilo. Esse não é o Thor. Não é o Thor. Essa não é a Capitã Marvel. Da Capitã Marvel eu escutei muito. E você discorda? E eu discordo. Eu discordo porque eu acho que, primeiro, a gente tá falando do MCU. O MCU é um dos universos dentro do multiverso Marvel. Já foi dito isso. A gente pode ter mudanças dos personagens. Vai ter mudanças dos personagens. E eu acho bom isso. Eu acho bom. Mas eu também tenho certeza ali que tá a essência. Eu vejo o Homem de Ferro com a essência dele dentro do filme. Eu vejo o Capitão América. Eu vejo a Capitã Marvel. Desculpa aí, gente, que discorda. Depois de ter visto Vingadores Endgame, me recompensou. Como fanboy de quadrinhos, eu não
não tem como eu dizer outra coisa. Pra mim, Vingadores Endgame foi o melhor filme de super-heróis. Foi o final de uma saga. Eu, como não tão fã assim de quadrinhos, mas como fã de cinema, eu acho lindo o que eles fizeram, o desenvolvimento que eles deram pra cada um desses personagens, que não estavam ali só pra serem mais um. Eles foram tão bem desenvolvidos, mesmo personagens coadjuvantes, que você entende a importância de cada um num momento grandioso de batalha. Não é mais um ali no campo. São aqueles personagens que a gente ama e que foram ao longo de vários filmes e ao longo de interações entre eles, ganhando muitas camadas, se desenvolvendo, mudando, evoluindo e chegando ao fim de uma jornada, né? Alguns deles tiveram a sua jornada finalizada em Endgame. Mas daí vai ter aquela pessoa que vai falar, mas poxa vida, né? Tem filmes ótimos como o Pantera Negra, mas tem filmes mais ou menos ali, Thor 2. Qual que é a vantagem de ser um universo compartilhado e ser uma história que corre em várias linhas? Não precisa ser todos os filmes perfeitos. Os filmes, eles têm que trazer importância pra jornada do personagem. Acho que todos eles fazem isso, por mais que a gente reclame de vários filmes. Acho que nenhum esse filme é uma droga. Não tem um filme da Marvel, putz, isso aqui é muito porcaria. Eu me diverti com todos. Não teve nenhum que eu saí com raiva de cinema. Mas é isso, Vingadores Ultimato, que eu acho que a gente deveria considerar Vingadores Guerra Infinita e Ultimato uma coisa só. Eu acho que mesmo esses dois filmes, se forem unidos, não são o melhor filme do mundo, ou sei lá, se a gente for parar pra pensar em Ultimato, é o melhor filme do ano. Mas não importa, gente. A questão não é ele ser o melhor filme. Eu acho que o que a Marvel conseguiu fazer, na verdade, foi criar, isso sim, a melhor experiência cinematográfica Exato. que qualquer um já criou e talvez que vá criar ainda. Acho que vai demorar muito pra alguém conseguir superar a Marvel nesse quesito. Talvez a própria Marvel tenha dificuldade em criar uma nova saga tão boa quanto a Saga do Infinito. Mas então essa foi a nossa opinião sobre toda essa grande saga do infinito, vamos falar assim, né? A gente não vai conseguir falar separadamente. Diga aí pra você o que você acha, concorda com a gente, discorda da gente, traz suas informações, gostamos muito de conversar, gostamos muito de entender o que vocês pensam também. E é isso, obrigada por acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.